Oi, meu nome é Antônio Francis. Eu cresci em uma cidade pequena no sul da Flórida chamada Belle Glade. Antes mesmo de eu nascer, meu pai foi preso por assassinato. Era como se eu já estivesse entrando num mundo cheio de problemas que não deveriam ser minha realidade. Quando nasci, vivíamos em uma espécie de barraco de um cômodo. Era eu, minha mãe, minha avó, o marido da minha avó e meu irmão. Tudo era apertado. Assim que você entrava, já dava para ver a porta dos fundos. Tinha só um banheiro, e a cozinha era visível da entrada. Do lado de fora, tinha um prédio abandonado cheio de usuários de substâncias ilícitas. Passávamos por eles todos os dias, e isso acabou se tornando algo normal para nós. Mas minha mãe nunca nos deixou aceitar aquilo como normal. Ela sempre nos levava para outras partes da cidade, onde podíamos ver coisas melhores, para termos expectativas maiores na vida. Cresci sem a presença do meu pai. Ele estava na prisão, mas me contavam que ele estava na escola. Eu era enganado desde pequeno. Fui me envolvendo em todo tipo de coisa errada que, para mim, parecia normal, porque era o que todos ao meu redor faziam. Antes de conhecer Jesus, minha vida era vender substâncias, roubar e me envolver com várias mulheres ao mesmo tempo. Quando criança, eu gostava de ir à casa da minha tia para brincar com meus primos, mas havia uma condição. Para ir, tínhamos que ir à igreja com eles no domingo. Foi assim que ouvi falar de Jesus, mas eu só sabia o nome dele. Minha mãe, apesar de não nos levar à igreja, fazia questão de nos colocar de joelhos toda noite para orarmos o Salmo 23 e o Pai Nosso. Ela plantou essa semente em nós, mesmo sem estar frequentando a igreja. Na época, eu não entendia a importância disso. Era só uma rotina para mim. Só quando fiquei mais velho, vivendo a vida por conta própria, comecei a perceber os frutos daquilo que ela tinha plantado em nós. Quando eu estava me formando no ensino médio, minha mãe, minhas duas irmãs mais novas, e eu nos mudamos para outra parte da cidade. Minha mãe tinha uma amiga naquela área, e minha irmã mais nova tinha um celular que quebrou. A filha da amiga da minha mãe deu outro celular para minha irmã, mas quando minha mãe mandou arrumar o telefone e o ligou, a mulher quis o telefone de volta. Essa amiga veio até nossa casa para buscar o telefone. Elas discutiram e a mulher olhou para minha mãe e disse: "Você vai perder. Eu vou até a feiticeira. Você vai perder seus filhos, sua casa e seu carro." É muito louco porque, um dia, eu estava no meu quarto e chovia forte lá fora. De repente, começou a chover dentro do teto da casa. Tanta coisa começou a dar errado que acabamos tendo que nos mudar. O carro da minha mãe, por exemplo, parou de funcionar do nada. Saímos para tentar ligá-lo, mas ele simplesmente não funcionava. Depois, tivemos que sair de casa e a família toda se separou. Minha mãe tinha dito que íamos perder tudo, os filhos, a casa e o carro, e basicamente foi isso que aconteceu. Minha mãe foi morar com uma amiga, minhas irmãs foram viver com o pai delas, e eu fui morar com amigos. Um deles era assassino, e o outro, um ladrão. Todos nós estávamos naquela casa, cada um com seus próprios demônios, trazendo mulheres, vendendo substâncias. Era como se diferentes espíritos rondassem aquele lugar. Eu vivia aquilo, mas à noite chorava. Eu odiava a vida nas ruas, porque no fundo, sabia que tinha algo maior reservado para mim. Um dia, acabei roubando alguém sem usar máscara. Na época, eu tinha 19 anos. Durante a fuga, um dos meus amigos que estava comigo corria atrás de mim com uma arma na mão e disparou, inconscientemente quase me acertando nas costas. Eu poderia ter ficado paralisado. Naquele momento, percebo agora, foi Deus que me livrou. 10 meses depois, alguém me roubou, também sem usar máscara. Isso foi como um reflexo das minhas ações voltando para mim. Eram 3 caras que me roubaram, e eu decidi que iria matar todos os 3. Da primeira vez que tomei essa decisão, ouvi uma voz clara: "Se você fizer isso, vai morrer ou passar o resto da sua vida na prisão." Aquilo me abalou. Liguei para uma amiga e disse: "Cara, continuo ouvindo essa voz dizendo que, se eu fizer isso, vou morrer ou ser preso." Ela respondeu: "Isso é Deus, você precisa ouvir." Mesmo assim, o orgulho falou mais alto, e eu ainda queria vingança. Da segunda vez que decidi fazer isso, ouvi a mesma voz, repetindo: "Se você fizer isso, vai morrer ou passar o resto da sua vida na prisão." Eu tinha uma arma na época, mas um dos meus amigos foi preso com ela, então não tinha nada para usar. Liguei para outro amigo, um dos que morava comigo, e disse: "Cara, esses caras me roubaram, preciso de uma arma." Ele apareceu na minha casa com o irmão dele, que era do exército. O irmão dele perguntou:
Para que você precisa da arma? Expliquei que tinham me roubado e levado $1.000. O irmão dele tirou um maço de dinheiro, contou $1.000 e me entregou. Isso foi Jesus me dando uma saída. Ele ainda se ofereceu para resolver o problema por mim, dizendo: "Onde estão esses caras? Eu cuido disso." Mas o meu orgulho falou mais alto novamente. Respondi: "Não, eu sou homem. Eu mesmo vou fazer." Esse amigo do exército tinha armas legais e andava com uma arma embaixo de cada banco do carro. Um dia, ele voltou à nossa casa para visitar minha mãe. Estávamos todos juntos, minha mãe cozinhando. E foi aí que eu e meu irmão pegamos o carro desse amigo para ir até o posto de gasolina. No carro, havia armas embaixo de todos os bancos. Saindo do posto, vi 2 dos caras que tinham me roubado. Falei para o meu irmão: "Espera aí, esses são 2 dos caras que me roubaram." Ele perguntou: "O que você quer fazer?" Peguei a arma debaixo do banco e comecei a levantá-la. Mas antes de fazer qualquer coisa, ouvi novamente aquela voz: "Se você fizer isso, vai morrer ou passar o resto da sua vida na prisão." Desta vez, a voz estava ainda mais alta. Naquele momento, ouvimos sirenes da polícia. Disse ao meu irmão: "Vamos embora." Não conseguia explicar a ele o que estava ouvindo, porque, como não crescemos na igreja, ele provavelmente acharia que eu estava louco. Voltei para casa. Minha mãe tinha uma Bíblia no banheiro, em cima da pia. Sempre que eu entrava naquele banheiro, parecia que a Bíblia me puxava, como se fosse um ímã. Decidi que ia pegar aquela Bíblia e descobrir quem era esse Deus que estava tentando falar comigo. Peguei minha Bíblia e foi como se Deus começasse a colocar pessoas na minha vida para me guiar nesse caminho. Meu primo mais velho tinha acabado de sair da prisão. Apesar de ser uma pessoa negativa, ele começou a me ensinar sobre Deus de um jeito que me fez prestar atenção. Por exemplo, se algo acontecesse, ele me contava uma história da Bíblia que se relacionava com aquilo. Ele dizia: "Você sabe que a Bíblia fala que somos o sal da terra? Quando você come algo salgado, isso te dá sede, certo?" Era exatamente isso que ele fazia. Ele era o sal da terra na minha vida, despertando em mim a vontade de conhecer essas histórias e entender mais. Lembro claramente de dezembro de 2012, mais especificamente do dia 20. Naquela época, muita gente dizia que o mundo ia acabar no dia 21. Essa ideia ficou martelando na minha cabeça. Quando eu era criança, com uns 9 anos, um primo meu deu a vida para o Senhor. Eu olhava para ele como um exemplo e disse: "Primo, quero me salvar também." Ele me ajudou a aceitar Jesus. Agora, anos depois, em dezembro de 2012, eu liguei para ele. Disse: "Primo, posso me salvar pelo telefone ou preciso estar na igreja?" Ele respondeu: "Podemos fazer isso agora mesmo." Naquela noite, 20 de dezembro, eu dei minha vida ao Senhor. Fizemos a oração juntos pelo telefone. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e o convidei para entrar no meu coração. Eu já estava lendo minha Bíblia, mas depois disso me senti seguro. Pensei: mesmo que o mundo acabe amanhã, sei que vou para o céu. Antes disso, eu estava muito assustado com as coisas do mundo, como o Illuminati, que estava sendo muito comentado naquela época. Aquilo me dava medo, mas, de certa forma, o medo me levou até Deus. Depois dessa ligação, me senti em paz. Era como se pela primeira vez eu tivesse certeza de que se eu morresse teria um lugar no céu. Não tinha mais medo de morrer. A partir desse momento, nunca mais olhei para trás. Mesmo vivendo no mesmo ambiente de antes, com muita negatividade ao meu redor, comecei a mudar. Quando estávamos sem casa, minha mãe estava morando com amigos, e eu ainda me envolvia em coisas erradas, como golpes e esquemas. Mas com isso consegui dinheiro para arrumar um lugar para vivermos. Mudamos para outra parte da cidade, longe dos meus antigos amigos. Deus me isolou, e foi ali que comecei a ler a palavra regularmente. Encontrei uma igreja em Orlando, Flórida, e comecei a frequentá-la. Durante esse tempo, reencontrei um amigo de infância e descobri que ele tinha dado a vida para o Senhor também. Nos conectamos de uma forma incrível. Acabei me mudando para o sul da Flórida, onde fui batizado e comecei a frequentar a igreja com ele. Estava em uma jornada com Deus. Cheguei a morar na mesma casa que meu pastor, então tinha ensinamentos diários e muita proximidade com a palavra. Foi um período incrível. Meu amigo de infância e sua esposa perceberam minha fome por Deus. Eles me convidaram para morar com eles. Depois, meu pastor também se mudou para lá, então estávamos todos na mesma casa, vivendo em comunhão. Era como um aprendizado constante. Estudávamos a palavra juntos,
e eu via coisas que nunca tinha imaginado, como a expulsão de demônios. Uma vez fomos à praia à noite para um momento de comunhão, e um homem se aproximou de nós. Não sei o que ele tinha usado. Talvez heroína ou algo parecido. Ele perguntou: "Vocês têm um isqueiro?" Respondemos: "Não temos um isqueiro, mas temos algo muito melhor." Eu me lembro de uma situação em que um dos meus irmãos em Cristo perguntou a um homem: "Posso orar por você?" Ele colocou a mão na cabeça do homem e disse: "Saia, em nome de Jesus." Naquele momento parecia que o homem perdeu todas as forças do corpo, desabando, e começou a chorar como um bebê recém-nascido. Ele não parecia estar sob efeito de substâncias mais. Tivemos que sentá-lo em um banco, e ele, emocionado, disse: "Eu não sei o que aconteceu, mas obrigado." Ele estava sem camisa, então alguém tirou a própria camisa e deu para ele. Ele também estava sem sapatos, e outro deu os próprios sapatos para ele. Eu observava tudo isso e pensava: uau, eu achava que a vida nas ruas era o que importava, mas isso é que é realmente incrível. Muitos dos meus amigos da rua não entenderam a mudança que estava acontecendo comigo. Alguns deles pararam de atender minhas ligações. É engraçado porque as pessoas costumam achar que quem está na igreja é muito julgador, mas eles nem me deram a chance de julgá-los. Eles simplesmente se afastaram. Até meu melhor amigo, que morava comigo, se distanciou. Lembro de uma noite em que tive um sonho. Isso foi antes de eu entregar minha vida completamente a Deus, mas eu já estava lendo a Bíblia. No sonho, o irmão desse meu amigo apareceu. Ele tinha sido meu melhor amigo enquanto crescia, mas tinha sido assassinado com 2 tiros na cabeça. No sonho, ele estava brincando comigo, rindo, como fazíamos quando éramos crianças. Também havia outro homem no sonho, alguém que eu conhecia da minha cidade natal e que havia sido baleado 3 vezes no rosto. No sonho, eles pareciam estar felizes, rindo, bebendo e fumando. Mais tarde, quando comecei a entender mais sobre as coisas espirituais, percebi que aquilo eram espíritos demoníacos se disfarçando como eles. Quando acordei, falei com o irmão dele e disse: "Cara, seu irmão veio a mim no sonho. Não sei o que isso significa, mas sinto que algo ruim vai acontecer. Você vai acabar morto ou preso." Poucas semanas depois, ele saiu da minha casa e foi para Gainesville, Flórida. Minha mãe até insistiu para eu ir junto, mas algo dentro de mim dizia para não ir. Lá, ele acabou se envolvendo em uma situação que o levou para a prisão, exatamente como eu tinha sentido. Desde então, ele parou de falar comigo. Até hoje, nunca me deu explicações, mas está tudo bem. Hoje, eu ando com Deus, e Jesus é meu amigo. Tenho caminhado com Jesus fielmente desde 20 de dezembro de 2012. Durante esse tempo, vivi, fiz e aprendi muita coisa. Mas, acima de tudo, me tornei muito mais do que eu era. Antes de entregar minha vida a Deus, eu estava envolvido em todo tipo de coisa errada. Roubos, vendas de substâncias, furtos, o que fosse necessário para ganhar dinheiro. Naquela época, eu tinha começado a criar roupas customizadas e estava prestes a lançar uma marca de roupas chamada Ski Gear, dedicada a ladrões, com o conceito de máscaras de esqui. Depois que entreguei minha vida a Deus, tudo mudou. Em 2014, encontrei um profeta que nunca tinha visto antes. Ele profetizou sobre mim dizendo: "Você vai fazer música para Deus. Vai começar a compor e a cantar rap." Eu nunca tinha escrito uma música na vida e achei aquilo estranho, mas ele continuou: "Você vai ganhar prêmios, placas e muitas outras coisas vão acontecer." De repente, comecei a escrever músicas. Deus colocou pessoas na minha vida para me ajudar, incluindo um amigo que, antes de se tornar famoso, me apoiou. Deus me usou poderosamente na vida de alguém. Ele está enfrentando um julgamento agora por duplo homicídio, e é um rapper famoso chamado I.N.W. Melly. Ele me colocou no álbum dele, e eu consegui convencê-lo a fazer sua primeira música gospel, falando sobre Jesus, mesmo que o restante do álbum falasse de outras coisas. Isso foi algo incrível. Tudo que faço é dedicado a Deus. Nos últimos 12 anos, Deus revelou tanto sobre mim, coisas que eu nem sabia que estavam dentro de mim. É como a Bíblia diz em João 10, quando Jesus diz: "Eu sou a porta." Ele também nos dá as chaves do reino, mas muitas vezes estamos presos atrás de uma porta que nem está trancada, simplesmente porque não conhecemos nosso propósito ou destino. Quando Deus revela o propósito, Ele nos dá essas chaves.
e podemos usá-las para abrir a porta de forma correta, para a glória dele. Passei por coisas nesses anos que muita gente não enfrenta nem em 40 anos. Por exemplo, fui casado, mas o casamento acabou. Antes de me casar, 3 profetas nos avisaram. Vocês ainda não estão prontos. Eles não disseram que ela não era a pessoa certa, mas que ainda não estávamos preparados. E eles estavam certos. Eu não tinha emprego, não estava preparado para o casamento. Tentamos, mas não deu certo. Muitas pessoas passam por situações como essa e acabam se afastando de Deus. Mas eu me mantive firme. Por quê? Porque antes de conhecer a Deus, eu estava disposto a morrer pelos meus amigos da rua, pelo meu bando. E agora, Deus salvou minha vida, salvou minha alma. Hoje estou disposto a viver e morrer por Jesus. Não importa o que eu perca ou o que me falte. Minha fundação está firmada na rocha, não na areia. Antes de conhecer Jesus, eu tinha planejado lançar uma marca de roupas dedicada a ladrões. Hoje, minha marca é dedicada ao Senhor. Em 2017, Deus me deu a ideia para o design, um arco-íris com asas. Isso foi antes de o arco-íris ser amplamente associado ao movimento do orgulho LGBTQIA+. Muitas vezes, o diabo tentava colocar pensamentos na minha cabeça dizendo: se você usar o arco-íris, as pessoas vão pensar que sua marca é voltada para o público LGBTQIA+, e por isso, outras pessoas não vão querer usar. Mas Deus me deu esse símbolo por causa da história de Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus colocou o arco-íris no céu como um sinal de sua aliança, prometendo que nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris é um lembrete de que, antes do dilúvio, nunca tinha chovido tanto na terra. As pessoas achavam que Noé estava louco por dizer que ia chover. O arco-íris é um símbolo da fidelidade de Deus. Foi assim que minha marca nasceu. Um dia, fiz uma camiseta com a frase "Deus não brinca comigo" e postei. As pessoas começaram a pedir mais e mais, e acabei fazendo disso meu design principal. Agora, tenho até uma música com esse título, Deus não brinca comigo, feita com um rapper de rua que eu consegui colocar para cantar sobre Jesus. Tenho levado rappers de rua a fazerem músicas gospel, não apenas falando sobre Deus, mas mencionando especificamente o nome de Jesus. Muitos têm medo de falar o nome de Jesus, mas eu não. Quem é Jesus para mim? Jesus é meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, meu tudo. Ele é a rocha na qual estou firmemente plantado. Ele me mantém são. Às vezes, em minha caminhada, a batalha na mente é intensa. É por isso que Deus nos manda colocar o capacete da salvação. O diabo realmente tenta atacar nossos pensamentos. Sempre que me sinto derrotado na mente, Jesus aparece, seja por meio de um amigo, de uma situação ou até do meu filho. Graças a Deus pelo meu filho, que inclusive já ministrou na minha vida. Meu filho é tão ungido que mesmo quando estou passando pelos piores momentos, ele tem sonhos sobre certas coisas. Ele tem apenas 7 anos, e isso só confirma para mim que Jesus é real. Não há ninguém nesta terra que possa me convencer do contrário. Eu morreria por Jesus. Podem colocar uma arma na minha cabeça ou uma faca na minha garganta, eu estou disposto a morrer por ele. Eu era da rua, um gangster, um bandido. Mas sei que Deus salva gangsters, salva bandidos, salva assassinos. Quase me tornei um matador de aluguel. Sou tão grato por não ter chegado a esse ponto, porque sei que, se tivesse matado alguém pela primeira vez, isso teria se apegado a mim. Eu teria me tornado um assassino. Venho de uma linhagem de assassinos. Meu pai foi um, e cresci ouvindo muitas histórias sobre ele. Lembro-me de um dia, ainda no ensino médio, andando pela minha casa com uma arma. Ouvi uma voz que agora sei que era um demônio dizendo: "Você vai matar alguém." Sei que não era um pensamento meu. Aquilo não vinha de mim. Mas graças a Jesus, fui salvo de tudo isso. Jesus me tirou da escuridão para sua luz maravilhosa e me enviou de volta para lugares sombrios, mas com essa luz. Eu amo Jesus. Para quem está assistindo agora, lidando com um espírito assassino, pensando em tirar a vida de alguém por vingança, ou porque acha que é o único caminho, eu digo, não vale a pena. No momento em que você puxar o gatilho, o diabo entrará no seu coração e te transformará em um assassino de sangue frio. Isso não é vida. Deus pode salvar assassinos, mas você não precisa chegar a esse ponto. O inferno não é um lugar onde você quer estar. Lembro-me de uma noite em que estava lendo minha Bíblia e adormeci. Tive um sonho em que vi o inferno. Vi pessoas caindo tão rapidamente.
mais rápido do que qualquer carro ou coisa que já vi na vida. Era como se estivessem tendo um ataque cardíaco eterno, sem fim. As pessoas gritavam tão alto que os gritos não eram nem comparáveis a nada que já ouvi. Estava trovejando e relampejando, mas não havia chuva. Era um lugar de total ausência de Deus. Você não quer estar lá. Quando você morre, não há mais nada que possa fazer para mudar seu destino. Por isso digo aos gangsters, assassinos, ladrões, prostitutas, strippers, todos que acham que não são bem-vindos na igreja: Jesus está de braços abertos para você. Eu não me salvei dentro de uma igreja. Eu me salvei no meu quarto, por telefone. Deus está disponível em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele ama você e quer te salvar. Pai, no nome de Jesus, eu levanto o teu santo nome sobre a mente de todos os bandidos, assassinos, prostitutas, feiticeiros, strippers e todos que acham que não têm lugar em tua presença. Oro para que tu os envolvas nos teus braços, como um bebê envolto em um cobertor. Deus, mostra tua presença mesmo nos momentos mais sombrios de suas vidas e deixa claro que tu estás com eles. Clamo pelo teu sangue sobre suas mentes, corpos e almas. Oro para que a mesma mão que tirou a costela de Adão e criou Eva toque essas vidas, da cabeça aos pés, e os transforme. Deus, lembra a todos que tu salvas assassinos, ladrões e que vieste para os doentes, não para os que já estão curados. Mostra tua glória em suas vidas. Oro para que esta noite seja um marco em suas jornadas, que eles tenham um encontro poderoso contigo enquanto dormem, que eles experimentem o doce descanso que tu prometes. Eu oro com fé, crendo sem sombra de dúvida que qualquer um que ouvir isso e aceitar em fé terá um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. E agora, depois de ouvir esse testemunho tão impactante, qual será a sua próxima atitude? Será que você está preparado para abrir mão do que te afasta de Deus e dar um passo em direção à verdadeira transformação? Pense, o que está te impedindo de viver plenamente os planos que Ele tem para você? Se essa história tocou o seu coração, talvez seja o momento de refletir sobre sua vida e permitir que Deus entre onde Ele ainda não foi convidado. Que tal começar hoje mesmo? O que você pode fazer agora para alinhar suas escolhas com a vontade dEle? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe como esse testemunho mexeu com você. Vamos conversar sobre como dar os próximos passos rumo a uma vida de fé e propósito. E para continuar aprendendo mais sobre como Deus pode transformar vidas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode ser exatamente o que você precisa para o seu crescimento espiritual. Estamos juntos nessa jornada. Eu estava sentada no meu sofá quando ouvi uma batida na porta. Era um primo meu. Ele entrou, e foi assim que fui apresentada ao freebasing, que é o uso de coca. Ele entrou, foi até a cozinha, preparou a substância, voltou e sentou-se comigo. Disse para eu experimentar. Eu respondi que não queria substâncias, que não queria nada daquilo. Eu só queria saber por que ele não tinha ido ao funeral. Por que ele me tratou da forma como me tratou e por que meu filho teve que morrer. Eu estava completamente perdida. Ele continuava preparando a droga, sem prestar atenção ao que eu dizia. Ele insistiu para que eu experimentasse. Eu respondi novamente que não queria. Então ele disse: "É por causa da sua dor." Essa única palavra, dor, me fez ceder. Tomei uma dose e nunca mais olhei para trás. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.